E aí pessoal, sou o professor Harrison, trazendo mais uma dica de língua portuguesa hoje. Vamos falar um pouquinho sobre os sinais de pontuação. Já fizemos um vídeo sobre a vírgula, né? Hoje vamos falar um pouquinho sobre ponto e vírgula. Então, quais são os casos em que nós usamos o ponto e vírgula? Bom, normalmente o ponto e vírgula é usado mais em função do contexto, não é tanto em relação a regras, né, gente? Mas tem algumas coisinhas aí que nós podemos seguir para saber quando podemos usar. Então, o primeiro caso, o ponto e vírgula pode separar orações coordenadas extensas. Então, normalmente orações coordenadas assindéticas, aquelas orações que não possuem conjunção, fazendo a conexão, essas orações que normalmente são separadas apenas pela vírgula. Quando elas são extensas, elas podem ser separadas pelo ponto e vírgula, como aqui no exemplo. O uso dos sinais de pontuação segue regras e situações de contexto. Ponto e vírgula. Seu uso pode alterar o sentido de uma frase. Então, foi usado o ponto e vírgula porque é uma oração extensa. Nesse caso, pode ser usado o ponto e vírgula, não é obrigatório, mas é até para melhorar a leitura, para facilitar a leitura, né? Utiliza-se um ponto e vírgula que é uma pausa um pouco maior que a pausa da vírgula, né, gente? Então, separar orações de grande extensão, orações coordenadas. Segundo caso, pode separar elementos de uma enumeração. Nesse caso também pode ser usada a vírgula, mas quando eu tenho uma lista, elementos listados, uma enumeração, eu posso separar esses elementos com o uso do ponto e vírgula também. Então, são exemplos de sinais de pontuação. 2 pontos. Aí eu tenho a lista. Aí eu tenho a enumeração. Ponto, vírgula, 2 pontos. Então, cada elemento da lista foi separado com um ponto e vírgula. São exemplos de sinais de pontuação. 2 pontos. Ponto e vírgula, ponto e vírgula, ponto e vírgula de novo, 2 pontos. Fechou? Então aí, mais um caso em que o ponto e vírgula pode ser utilizado. Terceiro caso, pode ser usado em um período já separado por vírgulas. Então, como nós sabemos, o período é do início da frase até o ponto final. Do início da frase ao ponto final nós chamamos de período. Esse período pode ser separado, pode possuir várias orações, no caso do período composto, né? E um período que já possui vírgulas, ele pode ter um ponto e vírgula. Então, no caso, eu já usei uma vírgula, usei outra vírgula. No terceiro caso da vírgula, eu posso usar o ponto e vírgula. Ou seja, ele já está separado por vírgulas. Olhem só o exemplo. Os sinais de pontuação podem alterar o sentido de uma frase. Vírgula. Deve haver cuidado em seu uso. Vírgula. Até para que não exista ambiguidade. Ponto e vírgula. Portanto, esses sinais são de suma importância. Então, eu tenho uma vírgula ali depois de frase, tenho outra vírgula depois de uso. Ou seja, esse período já está separado por vírgulas. Então, no caso, o que seria a terceira vírgula, eu usei um ponto e vírgula. Fechou? Bem tranquilo, né? E um caso, gente, que eu não vejo em livros, eu não vi ainda numa gramática esse caso específico, mas quando aparece em questão, sempre está certo. Quando uma frase tem um ponto final, mas esse ponto final não encerra o parágrafo. Eu tenho ponto, mas em vez de começar uma nova linha, um novo parágrafo, depois do ponto segue na mesma linha o texto, ou seja, o ponto final não encerra o parágrafo. Segundo as bancas, em todas as questões que eu já vi até agora em relação a isso, pode esse ponto que não encerra o parágrafo ser substituído por um ponto e vírgula. Vamos analisar uma questão sobre ponto e vírgula? Hoje uma questãozinha da CESP, né? Uma questãozinha de certo ou errado. Para quem não sabe, a CESP também faz questões de múltipla escolha, mas a grande maioria de suas provas, e até as mais importantes, podemos dizer assim, são de certo ou errado. Então vamos analisar a questão. No trecho, você fala certo demais, ponto. Fica meio esquisito, ponto. A inserção de ponto e vírgula no lugar de ponto continuativo, no caso o ponto continuativo é esse aqui, é o ponto que está separando as duas orações. Então, o ponto continuativo entre as duas orações, com a devida conversão de letra maiúscula e minúscula. Isso é muito importante, porque se eu trocar um ponto por um ponto e vírgula, não está iniciando mais uma nova frase. Então, vai ter que ficar com letra minúscula. Aqui mesmo, ponto fica até com letra maiúscula porque está iniciando a frase. Se eu trocar por um ponto e vírgula,
vou ter que passar para minúscula, foi o que disse aqui, com a devida conversão da letra maiúscula em minúscula. Manteria a correção gramatical e a coesão. Então, o que está dizendo a questão? Para analisarmos se está certo ou errado. Que o ponto final, o primeiro ponto final, pode ser substituído por ponto e vírgula, fazendo os ajustes entre letras maiúsculas e minúsculas. Então, a afirmação está certa. Por quê? Esse ponto, antes do fica, não está encerrando o parágrafo. O ponto final que não encerra o parágrafo, ou seja, continua aqui na mesma linha, ele pode ser substituído por ponto e vírgula. E ajustando fica o F para a letra minúscula. Fechou? Tá, gente? Então, espero que tenham entendido, espero que eu tenha ajudado. Vamos se inscrever no canal. Até aí vai aparecer um linkzinho, gente, vai aparecer o botão do APG, né, do canal. Cliquem ali, bem simples, cliquem, se inscrevam. Na descrição do vídeo também tem a página, o link para a página no Facebook. Acessem ali, curtam e vamos continuar tocando vídeo aí de língua portuguesa, tá, gente? Valeu, um abração!